Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias estou aqui para trazer um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje tem como tema: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E eu já profetizo isso na tua vida, que nenhuma arma forjada, preparada contra a tua vida, prosperará. E você vai entender hoje, nesse devocional, o que é essa arma forjada, como que ela é criada e o que Deus tem para nós. E qual foi o contexto que esse verso, nenhuma arma forjada contra você prosperará, foi dita lá no livro de Isaías. Eu quero trazer esse contexto para que você entenda, para que você tome posse dessa palavra e entenda claramente esse texto. Talvez quando você analisa esse texto, ou quando alguém fala esse verso para você, você imagina o quê? Nenhuma arma do inimigo vai chegar na minha vida. Eu estou protegido agora. Não é assim que você pensa? É assim que eu também pensava. Mas qual é o contexto real disso? Vamos analisar junto comigo nesse devocional de hoje? Eu tenho algo espetacular, uma chave poderosa para entregar para você nesse devocional de hoje. Tá bom? Mas antes, claro que eu vou convidar você a se inscrever em nosso canal. E você que já é do nosso canal, já é inscrito no nosso canal, que você curta, comente, compartilhe a nossa mensagem, que você possa me ajudar a alcançar mais e mais pessoas, para que nós possamos evangelizar pessoas, alcançar pessoas, pois esse é o nosso objetivo, ganhar almas para Jesus, fortalecer, evangelizar e levar a palavra de Deus a todos os lugares. Amém, queridos? Então vamos lá, então. O primeiro texto que eu vou colocar na tela para você, que você pode estar acompanhando comigo aí, é exatamente o texto que fala sobre esse verso, Isaías 54, verso 17. Eu vou colocar na tela para você acompanhar comigo. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Bom, aqui a coisa parece que ficou melhor, não é? Por quê? Porque além de a gente ver uma proteção de Deus, nós vamos perceber que essa proteção, ela é uma herança dos servos do Senhor. Quem que são os servos do Senhor? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Amém? Então, quem são os servos do Senhor? São aqueles que andam fielmente com o Senhor. Então, aqueles que andam fielmente com o Senhor têm uma herança garantida de proteção. Mas qual foi o contexto que Deus disse isso para o povo de Israel no passado, lá no tempo de Isaías, através do profeta Isaías? Vamos entender? Eu vou abrir para vocês aqui agora o livro de Isaías, o mesmo capítulo 54, agora nós vamos ler o verso 2 e 3. Você vai entender melhor esse contexto. Olha só. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Bom, vamos entender então
e você vai entender claramente que essa palavra, que essa frase do verso, né? Nenhuma arma forjada contra você prosperará, ela é muito mais poderosa do que você pode imaginar. Muito mais poderosa. Pode colocar muito mais do que você imagina. Pode multiplicar por 1000 aí. E você vai entender o porquê. Ok? Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós vamos perceber que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ele por natureza é um povo próspero. Um povo que se multiplica, que cresce. E a gente pode ver isso, por exemplo, no Êxodo, capítulo 1, verso 7, quando os israelitas estavam no Egito. Então, lá no Êxodo, capítulo 1, verso 7, a Bíblia nos faz questão de dizer que os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, né? Multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então, sabendo que o povo de Deus, quem que é o povo de Deus hoje? Se não é eu e você que obedece a palavra de Deus. Amém? Então, sabendo que o povo de Deus é um povo próspero, e que cresce, que multiplica muito rapidamente, que cresce muito rapidamente, porque isso é uma bênção de Deus para a vida do cristão, nós temos que entender também que do outro lado existe o mundo das trevas. E o mundo das trevas, ele está como um leão que ruge, procurando a quem devorar, conforme 1 Pedro 5,8. Ele é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E quando eu leio na palavra de Deus que nenhuma arma forjada, eu tenho que entender o que é uma arma forjada. Uma arma forjada não é qualquer arma. Não é qualquer arma. Naquele tempo, não é, por exemplo, a mesma espada que eu vou contra você, eu também vou contra o fulano. Não. A arma era especial para lutar contra você. Era uma arma preparada, especial para ir contra a tua vida. Então esse leão que ruge ao nosso derredor, procurando a quem devorar, ele está procurando o quê? Uma desobediência, uma brecha. Quando ele acha a brecha, ele não vem do nada, feito um louco em cima de você. Ele prepara uma arma forjada, uma arma especial. E daí me faz pensar, sabe o quê? Lá no Jardim do Éden, quando Satanás, ele se apoderou de uma cobra, ele entrou numa serpente, ele se fez como uma serpente para chegar perto de Eva. Veja que a serpente ela foi uma arma forjada. Por quê? Porque talvez fosse o animal que mais pudesse se aproximar de Eva sem levantar muita suspeita. Você já parou para pensar nisso? Então a arma forjada nem sempre ela vai vir do jeito que você pensa, com a fisionomia de arma, com cara de arma, com jeito de armadilha, mas muitas vezes ele vai vir de uma maneira sutil na sua vida para poder atacar você. E a arma forjada, queridos, ela é fulminante. Aprenda isso. Uma arma forjada, uma arma que foi preparada especialmente para você, ela não veio para te machucar, ela veio para ferir de verdade, machucar de verdade. Então, quando a gente lê na Bíblia aqui que essa proteção de Deus é uma herança para os seus servos, é muito maior do que nós imaginamos, ok? Mas vamos voltar lá com a ideia de que o povo de Deus é próspero, né? Que ele se prolifera muito rápido, que é um povo muito próspero, né? E isso faz com que o inimigo ele possa ficar de orelha em pé. Por quê? Como que pode um povo desse crescer tanto?
E o povo de Israel, queridos, ele tinha um defeito. Eles cresciam, eles multiplicavam, tal, só que chegava um tempo que eles faziam aquilo que era contrário ao que o Deus queria. Eles começavam a servir outros deuses, começavam a se dar casamento com outras pessoas que não eram de Israel, e isso trazia contaminações, traziam culturas, traziam coisas que não eram do agrado do Senhor. Então o que Deus fazia? O que o Senhor fazia? Deus abandonava o povo por um tempo. E quando Deus abandonava o povo por um tempo, sabe o que acontecia? As cidades em volta vinham, exilava Israel, matava muita gente, e a cidade e o povo de Israel fazia o quê? O povo de Israel diminuía e empobrecia. Olha só que interessante isso. Guarda isso na sua cabeça. Quando há pecado e desobediência, há diminuição e há miséria. Guarda isso na sua cabeça, porque você vai entender perfeitamente essa palavra para você. Aonde há pecado, aonde há desobediência, vai haver redução e vai haver miséria. E nesse caso do Isaías capítulo 54, Deus está dando o quê? Uma esperança para o povo de novo. Deles se voltarem para Deus, deles se arrependerem dos seus pecados, deles se voltarem para o Senhor. E Deus, por isso que ele chegou lá em Isaías 54:2, né? 54:2, e Deus fala para o povo: alargue as suas tendas, estendam bem as cortinas das suas habitações. Por quê? Porque eles estavam diminuindo, estavam empobrecendo. Quando você vê algo na sua vida diminuindo, minguando, pare por um tempo e fale assim: tem pecado aqui. Tem pecado aqui. E não é desejo do Senhor, queridos, que você diminua, que você entre em estado de miséria. Não é da vontade de Deus. Veja que Deus ele fala: alargue suas tendas, estenda bem as cortinas das suas habitações, não impeça, estique as suas cordas, file as estacas, cresça para a direita, cresça para a esquerda. Por quê? Porque Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de crescimento, um Deus de multiplicação, e isso é válido para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas finanças, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua célula. Isso é válido para todas as áreas da sua vida. Deus é um Deus de prosperidade e que traz multiplicação. Quando você vê miséria e infertilidade na sua vida, pare, porque tem pecado. Escreva isso aí, marque em algum lugar. Quando você vê as coisas minguar, quando você vê miséria e quando você vê infertilidade. O que é infertilidade? Tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço não vai para frente, tudo que eu faço não anda. Opa, tem pecado aqui e eu preciso parar e eu preciso voltar para o Senhor. E isso pode ser mesmo você estando na igreja, mesmo você estando dizimando, ofertando, tomando ceia. Você pode estar vivendo dessa forma, porque você nunca parou para pensar. Então, quando Deus fala para o povo: estenda, cresça, multiplique, Deus vai trazendo os benefícios para eles de quão bom é servir ao Senhor. E Deus chega lá naquele verso 17 do capítulo 54 e fala: vocês podem crescer para todos os lados, cresçam, multipliquem, faça de tudo, porque nenhuma arma forjada contra vocês prosperará de novo. Não vai prosperar. Antes prosperava por quê? Porque havia pecado, havia desobediência. Mas quando eles voltavam para o Senhor, a arma não prosperava.
Agora, olha só que interessante. Aqui em Isaías, Deus está falando para o povo crescer, multiplicar. Mas não é a única vez que Deus fala isso. Olha, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 29, versos 5 a 7. Deus falando através agora do outro profeta chamado Jeremias, num outro tempo. Olha só. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vocês viram só? Em tempos diferentes. Por que em tempos diferentes? Porque de tempos em tempos o povo de Israel fazia aquilo que era mal. E toda vez que eles faziam o que era mal, Deus abandonava eles por um período de tempo, e no caso aqui de Jeremias, Deus abandonou eles durante 70 anos, para que eles pudessem repensar a vida deles. Então, muitas vezes, queridos, o que acontece na vida de muitas pessoas, e até mesmo de muitos cristãos, é exatamente isso. Existe pecado, existe desobediência, e está existindo miséria, as coisas só têm a diminuir, tudo que faz nada dá certo, ou seja, são inférteis. Por quê? Porque existe algo de errado. Mas aqui eu tenho que tomar cuidado, porque tem pessoas que acham que nada dá certo mesmo na minha vida, se acostumam e se acomodam a viver daquele jeito. Fazer o quê? Deus quis assim, então eu vou continuar dessa forma. Veja, Deus, ele é muito claro no verso 7 do capítulo 29 de Jeremias. Busquem a prosperidade. Busquem a prosperidade. Deus, ele fala de novo para as pessoas: não parem, porque esse tempo vai acabar quando vocês se voltarem para mim, quando vocês buscarem a mim de todo o seu coração. Eu vou estar aqui ouvindo, pronto a ouvir a vocês. E para reforçar, olha o que diz no mesmo capítulo 29 de Jeremias, só que no verso 11 agora. Um texto muito conhecido, mas que vale para todos nós, para que nós venhamos sair do comodismo, dessa infertilidade que toma conta muitas vezes da nossa vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los o quê? Prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês viram, queridos? Então não é desejo do Senhor ver ninguém na miséria, ver você, a pessoa minguando, ou infrutífera, ou inférteis. Pelo contrário, nós vimos que o povo de Israel, lá no capítulo 1 de Êxodo, verso 7, eu vou colocar de novo só para você ver. Como que é o povo de Deus? Qual que é o normal do povo de Deus? Qual que é o normal do povo de Deus? Deixa eu só colocar aqui, queridos. Que não entrou na tela para mim aqui. Agora vai. Não foi ainda. Mas vamos lá, vou colocar aqui, ó. Os israelitas, porém, eram férteis. Os israelitas eram o povo de Deus. Eram férteis. Proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos. Tanto que a terra se encheu deles. Queridos, então, o povo de Deus, por natureza, o povo de Deus,
tanto no passado como hoje, a igreja do Senhor, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por natureza você é próspero, você é frutífero, você é fértil. Se algo não está acontecendo dessa forma na sua vida, bota o pé no freio e fala, opa, peraí. A Bíblia fala que nós somos férteis. A Bíblia diz que Deus quer a minha prosperidade. Por que eu não estou prosperando? Por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou multiplicando? É porque existe pecado, desobediência. E muitas vezes eu tenho que parar e fazer um caminho de volta, de reconhecimento, confissão, arrependimento de pecados, para falar, era isso que estava errado. Agora eu vou continuar. Porque o que Deus ele quer para nós é prosperidade. E como diz o primeiro capítulo lá de Isaías 54 que nós lemos, é uma herança, a proteção de Deus para a tua vida, para a tua prosperidade, para você multiplicar, para você crescer. Existe uma proteção que quando essa arma forjada for tentar ser lançada contra você, essa arma forjada for andar contra você, ela não prosperará. E ela não prospera por quê? Porque você está em obediência. Uma arma forjada não prospera na tua vida quando você está em obediência, quando você está em retidão com Deus. Uma arma forjada do inferno contra a tua vida não prospera quando você está em santidade com o Senhor. Mas se você vê que as armas de Satanás estão entrando na tua vida, está minguando, está cortando, está dividindo, está entrando em miséria, está começando a dar ser infrutífero, inférteis, não está multiplicando, só está reduzindo, porque tem alguma coisa errada. Porque o normal do povo de Deus é crescer, multiplicar, prosperar. Esse é o normal. Deuteronômio 28 confirma exatamente isso que eu estou dizendo. Então, se algo não está acontecendo dessa forma, pare para você fazer uma autoanálise. Porque nenhuma arma forjada contra você prosperará, já diz a palavra do Senhor. Amém? Deixa eu poder estar orando por você e, claro, reforçar a você, queridos, que você possa estar se inscrevendo em nosso canal e que você curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que nós possamos alcançar novas pessoas, tá bom? Se você curtir, comentar e compartilhar, o YouTube também vai gostar e falar, mas olha, se essas pessoas curtiram, comentaram e compartilharam é porque o vídeo é bom. Ele vai lá e também recomenda. Se você não faz isso, ele também não vai fazer. Porque se vocês que estão assistindo não estão curtindo, comentando e compartilhando, qual motivo o YouTube teria de recomendar? Nenhuma. Então nos ajuda dessa forma. Curta, comente e compartilhe. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar e adorar o Teu santo nome, Pai, nesse dia, consagrando ao Senhor as nossas vidas, nossa casa e nossa família. Pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos guarde e nos proteja na saída e na chegada, em todos os momentos e trajetos ao qual nós formos fazer hoje. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, nos abençoe, Pai, em todos os nossos caminhos, e tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.